Então vamos lá. Vamos entrar em oração. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós pedimos a tua direção. Pedimos, meu Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas em nossa direção para nos guardar, nos livrar de todos os males. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, venha amarrar todos os demônios, forças espirituais do mal que tenta impedir o conhecimento da tua palavra, a manifestação do teu poder na vida daqueles que creem em teu nome, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu entrego todos os ouvintes, os assistentes em tuas mãos. Que o Senhor faça abençoado, faça com que chegue nesse lar, faça com que chegue até essa vida a tua presença, meu Pai. Que haja paz dentro desse lar, que haja saúde, que a tua unção esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Nós vamos começar, queridos, com a palavra, como sempre, lá no livro de Evangelho segundo João. João, capítulo 1, nós vamos começar hoje, tá? Vamos ler hoje isso aqui, essa passagem aqui. Isso aqui é muito impactante para nós. Vocês estão me ouvindo bem? Você que está aí no Meet, tá, né? No YouTube tá. No Meet também está. Então tá ligado. Obrigado. Diz assim, Evangelho de São João, capítulo 1, versos 1. Vou ler o verso 1 para você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Amém? É muito bacana, é muito impactante essa passagem aqui de João, porque João começa falando do Senhor Jesus. Jesus era a palavra, é o verbo, é isso aqui, ó. Isso aqui é Jesus, a palavra de Deus. Tanto é que o que ele deixou para nós foi só a sua palavra, que tem se cumprido até hoje. Aí diz, no princípio era o verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus, porque Jesus é Deus. É o nosso Redentor, Salvador. Ele é o único Deus Todo-Poderoso. Porque a Ele o Pai entregou todo o poder, em cima no céu, embaixo aqui na terra onde nós estamos, e embaixo da terra, no inferno. Ele tem todo o poder sobre todas as criaturas. Tem um versículo lá em Gálatas que diz assim, que todo joelho dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Até aquela pessoa que hoje, né, na ignorância dela, ela diz que não crê em Deus, ela vai ter que confessá-lo. O próprio Satanás confessa que ele é o Senhor. E a gente vê isso nos evangelhos, quando ele aproximava daquelas pessoas endemoniadas, elas falavam, o que o Senhor quer conosco? Porque veio nos atormentar, ó Filho do Deus Altíssimo. Eles reconheciam, e o homem, que é uma criatura insignificante, dentro desse corpo físico, nesse corpo físico, gente,
nós somos insignificantes. Esse corpo físico nosso, ele é muito frágil. Muito frágil. É como você colocar uma pedra preciosíssima dentro de um vaso de barro. O vaso não vale nada, mas a pérola que está dentro, ela tem um grande valor. E essa pérola é a alma do homem. A nossa alma, ela tem um valor imenso. Um valor imenso. E é por quê? Porque a nossa alma, queridos, ela é eterna. A sua alma não tem fim. Não tem outra igual à sua. Nunca houve e nunca haverá uma outra igual à sua. Você é filho único. Filho único. É como você tem lá 3 irmãos que nasceram do mesmo pai, da mesma mãe. Mas nenhum é igual ao outro. Então, são quase 8 bilhões de pessoas no planeta, fora as que já partiram. Mas nenhuma é igual à outra. Cada uma é diferente da outra porque foi criado por Deus. E tudo que Deus faz é perfeito. Perfeito. Deus fez Adão perfeito, Eva perfeita. Eu acho que, no meu modo de pensar, na minha ignorância, eu acho que eles não tinham estrutura para ter o livre-arbítrio. Não havia estrutura neles. E por essa razão que eles pecaram contra Deus. É uma coisa assim muito bacana, muito maravilhosa, porque nem os anjos, Deus tirou o livre-arbítrio dos anjos. Os anjos que adoram a Deus, eles o adoram porque eles querem adorar a Deus. Eles servem a Deus porque eles querem servir a Deus, não que eles foram feitos escravos de Deus, que eles estão lá obrigados. Não. Livre e espontânea vontade. Os que servem o diabo também. Livre e espontânea vontade. Eles escolheram. Eles escolheram. E a escolha deles, Deus respeitou a escolha deles. E por essa escolha, por esse respeito que Deus tem da escolha deles, Deus então, ele tem que punir. Ele tem que punir. Porque os homens escolheu ser punido, escolheu errar. Hoje, se você faz uma coisa errada, é porque você escolheu errar. A escolha é sua, não é de Deus. Aí diz aqui, olha, ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas, tudo que os nossos olhos possam ver, a nossa mente imaginar, e até aquilo que nem nossos olhos viram, nem penetrou em coração humano ainda, está aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você vê o tamanho do poder, da grandeza do Deus que hoje nós temos o Espírito dele dentro de nós. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o poder que nós hoje, mesmo com todas as nossas falhas e fraquezas, nós carregamos dentro de nós. E outra coisa que eu acho assim maravilhoso em Deus, mesmo você tendo o Espírito Santo, você não é manipulado por ele. Ele não te obriga a nada. Ele não te obriga a nada, a você fazer nada. Por ele nem para ele. Você é livre. Você veio, nós viemos a esse mundo com um propósito. Que não foi esse propósito aí de criar filhos, de conquistar bens. Tanto é que ele diz, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
adianta nada. Qual o propósito, então, que nós viemos aqui? Salvar a nossa alma. Escolher a quem eu quero servir durante a eternidade. A quem? Eu tenho que escolher aqui, enquanto eu estou consciente. Enquanto eu tenho consciência, eu tenho que escolher. Não, eu quero servir a Deus. Eu quero servir o Senhor Jesus eternamente. E vou pagar o preço por isso. Vou obedecer o que Ele mandou eu fazer. O que Ele deu a direção para me fazer. Deu a direção. Aí ele diz aqui, olha. Nele está a vida. E a vida era a luz dos homens. Por que as pessoas andam sem direção, andam em trevas? Porque elas estão sem vida, estão sem luz. Elas não têm vida, porque elas não têm Jesus. Tem um versículo que ele diz lá em João, que ele diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. As tuas palavras é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Olha que coisa, que palavra maravilhosa. E a luz, no versículo 5, eu estou lendo João para você que chegou agora, João, 1 João, aliás, Evangelho de João, capítulo 1, no verso 5 agora. E a luz resplandeceu das trevas, a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderam. Antes da manifestação do Senhor Jesus, queridos, esse mundo, ele vivia em trevas, dominado pelas trevas. Porque não havia esperança de salvação para nenhuma alma. Todas as almas ficavam presas na morte. A morte estava dominando todas as almas, até a ressurreição do Senhor Jesus. Peraí, deixa eu fechar um áudio aqui, que tem um áudio aberto. Pronto. Até a ressurreição do Senhor Jesus. Aqueles 3 dias que ele passou morto, ele esteve no inferno. E ali no inferno, ele pregou o evangelho para as almas que estavam presas. E todas aquelas que o aceitaram foram salvas com ele. Ressuscitou. Lá em Mateus tem um versículo que fala que os sepulcros foram abertos e muitos entraram na cidade santa. Que maravilha, né? Ele salvou até os que antes dele estavam presos na morte. E depois ele falou assim para nós, falou assim para mim, eu sou a porta, França. Eu sou a porta. Se você quiser se salvar, você vai poder entrar por mim e você vai achar vida, vai achar luz. Você vai entrar e sair a hora que você quiser. Você é livre, você não está preso a mim por obrigação. É uma decisão sua. É uma decisão sua. Isso é algo assim maravilhoso, porque as pessoas que estão com o diabo, servindo o diabo, você que já serviu os encostos, você sabe, você serve com medo, você serve os encostos obrigado, fazendo obrigação. Você é ameaçado. Se você deixar eles quebrar sua perna, destruir sua família, você é ameaçado. E já o Senhor Jesus não faz ameaça nenhuma. Por isso que ele diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele é maravilhoso, porque ele se preocupa, ele nos ama. E ele nos conhece. Nem eu me conheço, nem você se conhece, mas ele nos conhece. Não essa porcaria que a gente vê no espelho, mas ele conhece a nossa alma. Eu costumo até dizer
que a sua aparência não é essa que você vê no espelho. Essa não é a sua real aparência. Essa aparência que você vê no espelho, quando você olha no espelho de manhã para arrumar o cabelo, é a sua casa. Você está aí dentro. Você está aí dentro. Mas isso não é você. Como é que não sou eu, pastor? Não é você. Você está aí dentro. Isso é sua casa. Nesse mundo você usa essa casa. Tanto é que ele promete que vai nos dar uma casa nova, um corpo novo, quando nós chegarmos na casa dele. Quando nós voltarmos para a casa do Pai. Lembra do filho pródigo, quando ele voltou para a casa do Pai? O Pai deu roupas novas, deu sandálias novas, colocou um anel no dedo dele. É isso que Deus quer fazer com todos aqueles que o servem nesta vida, o escolhe servir. Agora, o que é que o homem quer servir? Adorar a imagem. Adorar a imagem. Imagem de pau, de plástico, de metal, de papel. A gente vê agora, no dia 12, agora, um monte de pessoas carregando um pedaço de barro, gente. Homens inteligentes, pessoas que pensam, pelo menos a gente acha que é inteligente, mas a inteligência deles é mundana. Por isso que eles adoram um pedaço de barro que não fala, não ouve, não anda, faz nada. E ainda coloca assim um nome nela, que se você for falar, você vai pegar ela para você. E eu não falo, eu não quero. Já fui. Hoje não, hoje é o meu Senhor Jesus, que não é pesado para mim, que eu não preciso carregar ele. E ele cair, pode quebrar. Não, Jesus não cai, Jesus não quebra. Jesus é eterno, ele é Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Aí diz assim, vamos lá para o versículo. Deixa eu ver aqui. 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio dar testemunho para testificar quem? A luz. Para que todos que nele crescem, para que todos que crescem por ele, não era ele a luz, mas testificasse a luz. Crê em João, mas João não era a luz, mas João testificava a luz. É a mesma coisa o pastor, você crê no que o pastor fala, mas eu não sou a luz. Eu preciso dessa luz tanto quanto você. Eu preciso de Jesus tanto quanto você. Mas nós procuramos pregar a luz, testificar o poder da luz, porque você veio de uma ignorância dos seus pais. Nós viemos, melhor dizendo, que foi nos ensinado a adorar um pedaço de gesso, foi nos ensinado a adorar um pedaço de metal, foi nos ensinado a adorar, venerar um pedaço de papel, uma foto no papel. Esse não é Deus. E nós chegamos assim ignorantes. Então, João testificava isso naquela época. E hoje nós testificamos isso. Isso não é Deus. Não é Deus. De maneira nenhuma. Eu estive procurando na Bíblia esses dias, que eu ouvi uma mensagem, eu fui procurar. Onde Jesus chama Maria de mãe? Nenhuma vez. Ele chama ela de mulher. Quem chama, fala que é a mãe dele, são as outras pessoas. Ele não. Ele chama ela de mulher. Bem-aventurada, não tem a menor dúvida. Já pensou que honra você trazer, ser usada para trazer o Filho de Deus a esse mundo? Não tem honra maior que essa. Por isso que ele chama ela de bem-aventurada. Mas é só aquilo ali. Acabou, acabou. Tanto é que ele falou para ela assim, mulher,
eis aí o teu filho. Eu não sou teu filho, não. Teu filho é esse aí, é João. Esse aí é teu filho. De ignorância nossa, pessoal. Que os nossos pais nos deram. Porque eles também não tiveram. Porque se tivessem, eles não teriam passado isso para nós. Porque os pais só querem o melhor para os filhos. Que pai que quer prejudicar o filho? Só se ele tiver com capeta na cabeça. Caso contrário, ele só quer o bem do filho. Aí ele diz assim, ó, não era ele a luz, João não era a luz, como eu também não sou a luz, mas para que testificasse da luz de Jesus. Ali estava a verdadeira luz que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Jesus ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Não o conheceu. O mundo não conhece Jesus. As pessoas não conhecem o Senhor Jesus. As pessoas conhecem a Deus. Deus elas conhecem. Pensam que conhecem, mas pelo menos fala de Deus. Mas de Jesus, elas têm até medo de falar desse nome. Nem esse nome elas falam. Senhor Jesus. Meu Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus. Elas não falam isso. Elas falam muito em Deus. Mas Deus, essa garrafa aqui, eu posso fazer dela um Deus. É plástico. Posso fazer dela um Deus e adorar ela todo dia se eu quiser. Agora, Jesus só tem um unigênito Filho de Deus. Ele entrou nesse mundo assim. Aí ele diz assim, ó, ele veio para os que eram seus, porque todas as almas pertencem a Deus. Mas tem que ver se elas querem estar com ele. Porque o brilho deste mundo enche os olhos das pessoas. Mas é uma coisinha assim, ó, é passageira, ó. Não é eterno. Vê que a nossa juventude, que é a melhor fase da vida, não é? Pô, passou rapidinho. Demorou que só para chegar aos 18 anos. Misericórdia. Mas depois dos 18 foi assim, ó. Eu já estou com 70. Fim da picada, graças a Deus, que eu já estou para ir embora. Mas, olha que bacana o versículo 12. Você que chegou agora, nós estamos lendo o Evangelho de São João. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12, nós vamos ler agora. Mas todos quantos receberam, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus. Mas todos quantos receberam, deu-lhes poder de ser feitos filhos de Deus, aos que crê em seu nome. Não é na sua imagem, é no seu nome. Jesus é o nome de Deus. Senhor Jesus Cristo. Olha que bacana. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne ou do homem, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então vamos ler de novo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. De Deus. Quem é que são os nascidos de Deus? Aqueles que o servem e que o adoram. Você tem, para salvar a tua alma, o tempo que você tem de vida. O tempo que você tem de vida é o tempo que você tem para salvar a sua alma.
E você veio neste mundo, ô Caleb, só com esse propósito de salvar a tua alma. Adorar esse Deus aqui, ó. Esse aqui, que é a luz dos homens. Que tudo que foi feito por ele e para ele. Tudo. E as pessoas acham que ela que fez, ela que descobriu, é dela, ela tem isso, ela tem aquilo. Sabe o que você tem, o que nós temos, o que toda a humanidade tem somente? Nós só temos a nossa alma. Só. Você não tem mais nada. Porque nada que você adquiriu é seu. Amor, liga aí pro Adriano, diga pra ele que eu tô numa live, amor. Ele tá ligando aqui. É, lá do templo. Liga logo, porque senão vai cair aqui. Não é pra ligar do meu, liga do seu. Onde eu estava? Somente para salvar a sua alma. Esse foi o propósito da nossa estada aqui. Deixa eu falar para ele que eu estou no vídeo. Somente isso, querido, que nós viemos fazer nesse mundo. Então, vamos fazer bem feito. Vamos procurar fazer o melhor para Jesus. E quando a gente for testemunhar, falar alguma coisa, em vez de você ficar falando de Deus, fale de Jesus. Foi Ele que morreu por você. Foi Ele que foi humilhado. Eu costumo ver dessa maneira. A maior humilhação do Senhor Jesus, no meu entender, tá? Cada um tem um entender, esse é o meu. A maior humilhação do Senhor Jesus foi se vestir de homem, entrar dentro desse corpo físico. Já imaginou? Um ser supremo, criador de todas as coisas, se limitar a entrar dentro de um corpo feito de barro, igual a esse nosso. Para nós, para nossa alma, já é uma humilhação estar dentro desse corpo. Porque nós somos muito mais do que essa matéria que vemos no espelho. Imagina o Senhor Jesus passar 33 anos dentro desse corpo. Que humilhação. Reduzida a nada. Que humilhação. Você já pensou nisso? Que ele passou 33 anos. Aí, ele passou 33 anos dentro dessa, com perdão da palavra, essa porcaria, que se não lavar cheira mal. Se não dormir, cai pelo caminho. Se não comer, morre de fome. Se não comer, morre de fome. Ele sendo Deus, o Criador, o Senhor de todas as coisas, que não precisa de nada disso, tem que se sujeitar a isso. Então, a maior humilhação dele foi estar dentro desse corpo. E hoje, ele ainda dá para nós o Espírito dele. O Espírito dele que não está sujeito a nós. Olha que coisa interessante. Que ele dá para nos servir. Ele não nos domina. Ele não domina a nossa cabeça, nossas vontades. Fazemos o certo se queremos, fazemos o errado se queremos. E ninguém impede. Deus não impede você de errar, de mentir, de roubar, de prostituir,
de matar. Ele não impede. Mas você vai colher o que você semear. Vamos encerrar aqui, ó. Nós estamos lendo João, o Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler agora os versos 14. E quando você nasce de Deus, quando é que eu nasço de Deus, pastor França? Quando você é batizado pelo Espírito Santo. Quando você é batizado pelo Espírito Santo. É nessa hora que você nasce de Deus. Aí não é isso aqui, ó. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem. Porque não adianta o homem querer que você nasça de Deus. Não. Mas é de Deus. Da vontade dele. Aí o 14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha a humilhação dele aqui. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Maravilha, né? Dá vontade de continuar lendo, mas a hora vai embora, né? Continue lendo depois, você, que nós vamos encerrar aqui, tá? Mas cuida da tua alma, amiga. Não deixe o desânimo dominar você, não. Não deixe uma palavra de homem fazer com que você abra a mão da eternidade. Você é eterno. Você é eterno. Não esse corpo. Esse corpo aí já está com os dias contados. Está com os dias contados. Mas o que está dentro dele é eterno. E aí você decide. Se você quer servir a Deus, obedece isso aqui. Tá? Sem ficar adorando demais. Ou obedece o que dá na sua telha. Que aí você vai parar lá no inferno. Escolha é sua, escolha é sua, escolha é nossa. Nós é que escolhemos. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra de João. Eu sempre, quando eu falo de João, que eu leio João, o Senhor fala dessa forma comigo. Da humilhação que o Senhor passou estando dentro de um corpo igual ao meu. Para nós que somos pessoas normais, servos, é uma humilhação estar dentro desse corpo, que vai decaindo a cada dia, cada ano que passa, a gente vê a decadência desse corpo nosso. A de nós que não conseguem nem andar direito mais, nem correr mais como corríamos. Mas dentro desse corpo decadente, dentro desse corpo frágil, tem uma pérola muito valiosa que é a nossa alma. Que é a minha alma, Senhor, que eu quero entregar para o Senhor. Eu quero também que essa pessoa, meu Pai, reconheça o Senhor, entregue a alma dela para o Senhor. Porque o Senhor já comprou a nossa alma. Ela era do Senhor, foi entregue para o inimigo. O Senhor veio e comprou de novo o que já era do Senhor. Então, por 2 vezes, ela pertence ao Senhor. Por isso, meu Pai, a minha alma é tua, é do Senhor. Eu não tenho prazer nessa vida, nem nesse mundo, se não for para falar do Senhor. Então, meu Deus, Senhor Jesus, abra o entendimento dessa pessoa, meu Pai. Porque os dias dela estão contados. Já já ela vai partir dessa vida. E ela vai para onde? Para onde vai a alma dela? Tem misericórdia dela, Senhor. Tenha compaixão. Abra o entendimento para que ela venha entregar a alma dela para o Senhor Jesus, que é o dono dela.
É isso que eu te peço, meu Pai.